A Agricultura BR começa trazendo em destaque a condição das lavouras de soja e milho dos Estados Unidos. Oi, vamos mostrar agora o que o relatório de acompanhamento de lavouras norte-americano, apresentado pelo Departamento de Agricultura no final da tarde desta última segunda-feira, trouxe. Nós vamos começar pela soja, porque na questão da soja vai mostrando que apesar de ter tido algumas situações de seca, algumas situações climáticas não tão favoráveis, por enquanto a produção de soja, a semeadura da soja nos Estados Unidos segue bastante adiantada frente ao que acontecia há um ano e também frente à média dos últimos 5 anos, é o que a Agricultura BR mostra a partir de agora. Vamos conferir no gráfico, então, o que esse relatório nos trouxe nesta última segunda-feira. Nós temos aqui, no acompanhamento de lavouras dos Estados Unidos, a semeadura norte-americana, chegando muito próximo da conclusão. Portanto, até o último domingo, que é quando fechou os registros para o que foi declarado nesta última segunda-feira, até domingo, 96% de toda a área destinada à soja nos Estados Unidos já haviam sido cultivados. A média entre 2011 e 2015 chega a 93%. Você vê aqui que continua mais acelerado do que acontecia na média, portanto, a lavoura, a semeadura de soja continua bastante adiantada, já muito próxima de conclusão da semeadura. No próximo gráfico, você vai ver como é que estão as condições das lavouras. Teve até uma queda de 1 ponto percentual nas lavouras que estão em boas e excelentes condições, mas nada que mude muito o cenário. É o que nós vamos conferir agora. Você tem aqui as condições de lavoura. Observe que, olha, nós trouxemos aqui as condições das lavouras norte-americanas e, olha, no dia 19 de junho, nós tínhamos para as que estão em boas e excelentes condições com 73%. No dia 12 de junho, estavam em 74%. Portanto, pouca alteração em relação àquilo que acontecia exatamente há uma semana. Continua em boas e excelentes condições, quase que a totalidade de toda a área produzida ou área de produção de soja nos Estados Unidos. Daqui a pouco a Juliana vai trazer para você os destaques de vendas que foram declarados hoje. Antes vamos ver como é que está a Bolsa de Chicago, porque os números continuam não dando muita força para a soja subir. Além disso, tem a questão do dólar. O dólar se fortalece no mundo, isso atrapalha um pouco dos negócios. Posição de julho, negociada com queda de 0,67% a 11 dólares 35 centes mais 75 bushel. Agosto, com queda de 0,74% a 11 dólares 36 centes mais 75 bushel. Setembro, 11 dólares 25 centes mais 50 bushel, queda de 0,94%. E novembro, 11 dólares 19 centes o bushel, queda de 1,21%. Assim vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago no dia de hoje, apesar de ter tido informações positivas, Juliana. É isso mesmo, Fabiano. O Ministério de Agricultura dos Estados Unidos relatou hoje a venda de nova soja para ser entregue ao exterior. Um grande volume foi negociado para entrega para a China e um outro volume também negociado para entrega em destinos não declarados. Veja agora na tela qual foi esse volume. Volume negociado para a China na data de hoje, terça-feira, foi de 132 mil toneladas de soja. Esse volume para ser entregue na temporada 2016-2017. Já o volume de 126 mil toneladas foi também declarado hoje vendido dos Estados Unidos para o exterior, mas para destinos não declarados. Este NR que você vê embaixo diz respeito justamente a isso, a destinos não revelados. Não se sabe para onde essa soja foi vendida. A soja para entrega na temporada 15-16 corresponde ao volume de 66 mil toneladas e para a temporada 16-17 foram vendidas hoje mais de 60 mil toneladas, além daquelas 132 mil negociadas também somente para a China. A China continua comprando muita soja dos Estados Unidos. Por aqui o destaque agora é o Brasil. Vamos falar do dólar frente ao real. Ontem a moeda norte-americana perdeu bastante preço aqui no Brasil, fechava R$ 3,39. Na manhã de hoje operava em forte queda. Na cotação mais baixa do dia alcançava R$ 3,36. Mas há pouco já não caía tanto assim. Vamos acompanhar os negócios de agora. E essa queda é realmente baixa neste momento, de apenas 0,11%, com negócios a R$ 3,39 mais 6.
Está aí a cotação do dólar comercial no Brasil neste momento. Vamos acompanhar agora a soja aqui no Brasil. Acompanhe as cotações no mercado físico nacional. Por aqui no Agricultura BR, o destaque para o sul do Brasil. E no sul do Brasil, com uma umidade mais alta, com o tempo com as temperaturas mais baixas, faz com que a umidade do solo esteja mais elevada neste momento, o que é positivo para uma série de culturas. Por outro lado, acaba atrapalhando também algumas atividades de campo. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira como é que fica a previsão do tempo para o sul do Brasil. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. No sul do Brasil, as condições são favoráveis para o cultivo das culturas de inverno, principalmente do trigo. O índice de umidade do solo encontra-se bastante elevado por causa das chuvas frequentes dos últimos períodos e também por causa das baixas temperaturas que não permitem que o solo seque rapidamente. Agora, por enquanto, o índice chega até 100% na área rosa do mapa e até 70% nas áreas em azul do mapa. Amanhã, a previsão ainda é de tempo instável, chove forte em algumas áreas do Paraná e as pancadas serão mais isoladas entre o Nordeste gaúcho e o interior paranaense. Nesta área amarela do mapa, o dia será ensolarado, mas mesmo assim, por causa do ar frio, a temperatura permanece baixa. A máxima não deve passar dos 19 graus no interior gaúcho, dos 21 graus no oeste paranaense e dos 11 graus nas regiões serranas de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. Nesses próximos 5 dias, tem previsão de muita chuva entre o Nordeste partes do noroeste gaúcho até o oeste paranaense. Nestas áreas pode chover de 50 até 70 milímetros em 5 dias. Esse excesso de chuva pode atrapalhar algumas atividades no campo, principalmente no Paraná, a colheita do milho segunda safra. Já na metade sul do Rio Grande do Sul e principalmente na fronteira oeste, o tempo vai continuar firme e com baixas temperaturas. Durante o próximo período, a previsão de chuva generalizada sobre o interior da região sul, mas de uma forma geral, o acumulado de água será baixo, indicando que essas chuvas serão isoladas, alternadas com períodos de melhoria e, neste período, tanto as atividades de plantios das culturas de inverno como a colheita do milho segunda safra devem avançar bem no sul do país. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Por aqui é hora de falar de mercado. Vamos então trazer os destaques do arroz negociado no Rio Grande do Sul. Depois de altas seguidas, ontem o valor da saca de 50 quilos do arroz em casca perdeu preço no estado gaúcho. Ela fechou o dia, olha só, negociada a R$ 46,55, um valor 0,41% mais baixo em relação ao fechamento da última sexta-feira, dia 17. Ainda assim, no acumulado do mês de junho, a gente viu o preço da saca do arroz subir, alcançar agora patamares jamais vistos para este produto agrícola no país, que agora se encontra na casa dos R$ 46. No acumulado deste mês, o preço da saca do arroz por lá já subiu 6,6%. Atenção agora, produtores, para os valores do dia para a saca de 30 quilos do grão beneficiado. Veja no próximo bloco quais são as projeções dos Estados Unidos para a produção e consumo global de café. E ainda hoje você vai ver os números do governo chinês em relação à importação de soja e milho no mês de maio. O assunto de logo mais aqui do Agricultura BR. O
consumo mundial de café deve ser recorde na temporada 2016-2017. A projeção é do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que apresentou na última sexta-feira o seu relatório bianual da cultura. Os números estão assim, acompanhem comigo na sua tela. De acordo com o órgão, a produção global do grão para a temporada 16-17 está estimada em 155 milhões e 700 mil sacas de 60 quilos e o consumo em 150 milhões e 800 mil sacas. Com isso, os estoques globais de café devem cair para o volume mínimo dos últimos 4 anos. Essa nova projeção do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos traz também as estimativas da produção nos 3 principais países produtores de café em todo o mundo. Um deles é o Brasil, é claro, é o primeiro. Vamos acompanhar a projeção deles, então, para o nosso país. Segundo o órgão, na safra 16-17, a produção brasileira de café deve alcançar 55 milhões 950 mil sacas. Esse volume deve representar um aumento de 6 milhões e 600 mil sacas em relação à temporada atual que está sendo colhida, a 15-16. Já a safra do Vietnã, segundo maior produtor de café do mundo e o primeiro maior da variedade Conilon, tem a safra estimada em 27 milhões e 300 mil sacas, o que, se for confirmada, vai representar uma queda de 2 milhões de sacas em relação à temporada atual, devido às altas temperaturas e às condições secas que o Vietnã enfrenta nos dias de hoje. Já a Colômbia, que é o terceiro maior produtor mundial de café e o segundo maior da variedade arábica, perde apenas para o Brasil, tem uma safra estimada em 13 milhões e 300 mil sacas, uma redução de 300 mil sacas em relação à temporada 15-16, devido às pesadas chuvas esperadas para o país no fim deste ano de 2016. Por aqui, o Agricultura BR fala sobre as condições para o café. E as condições para o café arábica no Brasil determinam os negócios em Nova York. Daqui a pouco você vai ver aqui como é que estão as posições negociadas por lá. E sem novidades climáticas, acaba tendo redução nos valores, pressão negativa sobre os valores negociados por lá. E por que eu digo que não há novidades? Olha só, condição neste momento é de um tempo mais seco e mais favorável para as atividades de campo de colheita do café. O que é bom para o produtor porque diminui, né, aquelas perdas que aconteceram durante um período de chuva mais intenso e de frio que ocorreram durante o período de colheita, o que fez com que tivessem pequenas perdas na quantidade de café, mas muitas das áreas que têm café, produção de café de alta qualidade, acabaram perdendo um pouco disso. Você vai conferir agora como é que fica a previsão do tempo para as áreas produtoras, agora mais favoráveis para a atividade de campo. A colheita do café avança em grande parte das áreas produtoras e no sudeste do país o ar seco dos últimos períodos tem garantido melhores condições para as atividades de colheita depois de um início de junho bastante úmido que trouxe bastante problemas para a secagem dos grãos de café. Durante esses próximos dias até chove forte em algumas áreas do centro-sul do Brasil, mas os maiores volumes acumulados devem ocorrer entre o Nordeste gaúcho e o Oeste paranaense. No Paraná, a chuva frequente e volumosa pode trazer alguns problemas, principalmente para a secagem dos grãos de café no norte do estado. Já entre São Paulo e sul de Minas Gerais, as pancadas serão muito isoladas com menor volume acumulado. Essa chuva ela pode atrapalhar momentaneamente a secagem dos grãos, mas não paralisa por completo a colheita do café. O tempo fica mais seco nas áreas produtoras do Espírito Santo e também do estado de Rondônia. No próximo período, o ar seco ganha mais força aqui sobre o interior do Brasil. Boa parte das áreas produtoras do sudeste terão tempo seco. Sobre o estado de Rondônia também previsão de tempo seco e chuva mais isolada sobre as áreas produtoras de café do Espírito Santo e também do estado do Paraná. Entre os dias 1º e 5 de julho, previsão ainda de chuva isolada em algumas áreas do Paraná, mas no norte do estado, regiões produtoras de café, expectativa de tempo mais seco. Este período será bem favorável tanto para a colheita como para a secagem dos grãos, desde o norte paranaense até o Espírito Santo e até mesmo no estado de Rondônia. Bom, vamos aos preços do café no mercado físico nacional agora. Tanto a variedade arábica quanto a Conilon somam altas acumuladas neste mês de junho e é o que a gente vai dar uma olhada agora.
Acompanhe comigo o indicador do CPEA para o Arábica, que ontem registrou uma baixa em relação ao fechamento da última semana, mas ainda assim no acumulado do mês tem alta expressiva. Veja que o valor caiu para R$ 481,96 a saca, tomando como base o café Arábica Bica Corrida tipo 6, bebida dura para melhor, negociado no estado de São Paulo. A queda no dia de ontem, a gente vê aí no gráfico, foi bem expressiva, foi de 2,24%, já que saiu da marca dos R$ 492 para agora R$ 481, portanto, mais de R$ 10 de queda em apenas um dia. Apesar disso, no acumulado deste mês, a alta já soma 5,42%. Já os valores do café Conilon, tomando como base o principal estado produtor, o estado do Espírito Santo, não variaram muito neste mês de junho, mas também somam alta. A alta não é tão expressiva, ela passa apenas de 1%, mas ainda assim valores registram valorização. No dia de ontem, a alta foi de 0,82% em relação ao fechamento da última sexta, dia 17, levando o preço da saca do Conilon a R$ 392,88. Esta cotação é feita pelo CPEA e toma como base o café Conilon tipo 6, peneira 13 acima, a ser retirado na origem, ou seja, no estado capixaba. No acumulado deste mês de junho, o valor do Conilon por lá tem alta de 1,05%. Vamos agora a mais cotações do café no estado do Espírito Santo. A Agricultura BR traz os destaques agora sobre o cenário norte-americano. Há pouco, eu falava aqui no Agricultura BR a respeito do relatório de acompanhamento de lavouras para a soja. Eu trago destaque agora para o trigo. O trigo nos Estados Unidos é desenvolvido em duas fases. Tem o trigo de primavera e o trigo também de inverno. Eu vou falar sobre o trigo de primavera porque esse teve uma queda na qualidade de 3 pontos percentuais entre a semana, que encerrava no dia 12 de junho e a semana encerrada agora no dia 19 de junho. Acompanhe comigo os dados, então, os números do Departamento de Agricultura norte-americano. Você tem aqui as condições do trigo de primavera nos Estados Unidos, em boas e excelentes condições. No dia 19 de junho, 76% estavam nesta situação, enquanto que agora, uma semana antes, 12 de junho, estavam em 79%, portanto, uma queda de 3 pontos percentuais. O trigo de primavera está se desenvolvendo, portanto, tem 28% da safra perfilhado, percentual bem acima da média dos últimos 5 anos, que é de 14%. Em relação àquilo que acontece com a trigo de inverno, nós trazemos aqui o destaque que 61% do trigo de inverno, lembra que são duas fases nos Estados Unidos, o trigo de primavera, esse que você conferiu agora, e o trigo de inverno. O trigo de inverno está com 61% das áreas já em boas e excelentes condições. Em relação à colheita, ele tem aqui 25% já colhido, sendo que a média dos últimos 5 anos é de 28% para o trigo de inverno produzido nos Estados Unidos. Tem uma produção mais expressiva, os norte-americanos, e com isso deve ter um estoque também um pouco maior. Trigo que tem tido temporadas muito ruins para os norte-americanos e que no dia de hoje vem recuando os valores na Bolsa de Chicago, vem com queda por lá. É o que você confere comigo, você tem aqui trigo na Bolsa de Chicago, caindo 1,42% na posição de julho, negócios a $4,66 mais 25 por bushel. Setembro, com recuo de 1,53% a $4,80 o bushel, cai 1,42% o trigo na posição de dezembro, $5 mais 25 o bushel, enquanto que março de 2017, $5,20 o bushel, queda de 1,37%, então trigo recua nos Estados Unidos.
Já aqui no Brasil, no acumulado deste mês de junho, o preço do trigo vem subindo e sobe com força. No estado do Paraná, ontem chegou até a registrar um recuo, mas ainda assim acumula altas expressivas. Vamos acompanhar então o preço negociado no Rio Grande do Sul e Paraná para ver como que o mercado se movimentou nestes últimos dias. Veja que no Rio Grande do Sul, o valor da tonelada do trigo brando alcançou ontem R$ 846,62. Mais uma valorização no dia, ela foi de 0,30%, que ajuda a somar a alta em junho, que por lá já alcança 8,77%. Bom, no estado do Paraná, ontem o preço da tonelada do trigo pão ou melhorador caiu com força, reduzindo um pouco a alta que o trigo tinha anotado por lá no acumulado deste mês. Veja que o valor fechou o dia negociado a R$ 897,21, perdendo o suporte de R$ 900. Esta cotação do trigo é feita pelo CPEA para o trigo pão ou melhorador. Apesar da queda que a gente vê acontecendo nestes últimos dias, que são recorrentes por sinal, o preço do cereal por lá ainda soma alta no acumulado deste mês de junho, que chega a 7,49%. Vamos agora a mais cotações do trigo no Paraná, desta vez em cada município produtor. E uma publicação elaborada pela Conab mostra as perspectivas de produção de arroz, trigo e feijão. Esse estudo mostra as dificuldades enfrentadas pelos produtores em todos os estados brasileiros, mas aponta também potencial para crescimento, é o que você confere agora na reportagem de Márcia Prado. No estudo, a Companhia Nacional de Abastecimento avaliou o potencial de produção do arroz, do feijão e do trigo e os reflexos na comercialização e no consumo. A produção de arroz pode ser ampliada e diversificada, segundo a publicação, por meio do uso de sistemas de irrigação, que podem oferecer respostas rápidas e com maior produtividade do que o sequeiro. No caso do feijão, a análise sugere investimentos em pesquisas voltadas à redução de riscos no plantio, além da necessidade de mecanismos de apoio à comercialização. Já em relação ao trigo, o trabalho mostra a possibilidade de inclusão da região centro-oeste como alternativa para a expansão dessa cultura. Indica também a necessidade de políticas públicas direcionadas ao crédito e ao seguro rural, além de investimentos em armazenagem e em pesquisas específicas de acordo com a região em que será produzido. Com as propostas para ampliar e diversificar a produção, o estudo busca aproximar as regiões produtoras do mercado consumidor. Com isso, o que se espera é um impacto positivo na logística para a comercialização desses produtos. A Conab lembra que o material é informativo e que a continuidade desse trabalho depende do envolvimento de governos e de agentes econômicos. Márcia Prado para o SBA. Veja no próximo bloco que a China amplia suas compras de soja e milho no mês de maio. Daqui a pouco os valores médios para milho e também soja para os principais estados produtores do país. Aguarde logo mais aqui no Agricultura BR. Agricultura BR de volta, você que chegou agora, seja bem-vindo. Aproveite para entrar em contato com o nosso programa, você pode entrar em contato através das mídias sociais, Twitter, Facebook, através do nosso blog também e ainda através do nosso número no WhatsApp 679-9656-2266 é o nosso número, você pode mandar o seu vídeo, sua foto, seus questionamentos, suas perguntas, dúvidas a respeito do agronegócio, nós respondemos aqui no Agricultura BR. Bom, e esse bloco começa falando a respeito de China. Isso porque o governo da China divulgou nesta terça-feira números em relação à entrada de produtos agrícolas naquele país. É o trabalho de alfândega chinês. E esses números apresentam elevação, em especial para a entrada de soja naquele país. Maio, por exemplo, que é o mês que foi fechado e divulgado pelos chineses, mostra uma importação da oleaginosa acima de 7.600.000 toneladas
do produto, um número que fica muito acima daquilo que tinha acontecido durante o mês de maio. Vamos então ver os números para a soja na China, é o que você confere comigo. 2016 com 7.660.000 toneladas durante o mês de maio, importados pelos chineses. Para se ter uma ideia, uma comparação, em maio de 2015 foram 5.740.000 toneladas. O resultado de maio de 2016 fica 25,1% superior àquilo que acontecia exatamente no mês de maio do ano passado. Esses dados são importantes porque o Brasil tem na China o seu maior comprador da oleaginosa, disparado. Quando a gente faz aqueles mapas, e você sempre confere aqui no Agricultura BR, aqueles mapas que mostram o que o Brasil exportou de soja e os destinos, sempre você tem ali a China sendo responsável por 73%, 78% nos últimos 2 meses de tudo o que foi exportado de soja pelo Brasil. Então a China, dentro desse cenário, tem uma situação muito importante para o Brasil em relação a ser o destino principal para a soja. E aí nós quisemos saber o que o governo chinês afirma em relação às importações, no caso deles, importações de soja no acumulado do ano. O acumulado do ano vai de janeiro até maio e tem mais de 30 milhões de toneladas que já foram adquiridas pelos chineses. Observe aqui no gráfico, ele já apareceu aqui pronto, você observa que são quase 31 milhões de toneladas de janeiro a maio de 2016. 30.990.000 toneladas foram importadas pela China, estamos falando de soja, durante esse ano. Acumulado do ano até maio. Em 2015 era um número também bastante expressivo, um número que chegava a 26.490.000 toneladas de soja que foram importadas pelos chineses no acumulado de janeiro a maio, portanto, números expressivos, e mostra, mesmo que a China eventualmente tenha trazido algumas afirmações a respeito da sua importação de soja, sobre aquilo que pode acontecer na temporada 16-17, até discutindo um pouco os dados do último relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, chegou a afirmar que os americanos não estão vendo os estoques chineses. Aparentemente, China continua comprando muita soja e adquirindo muita soja exatamente porque precisa. O consumo segue sendo ampliado pelos chineses. Só que a gente quis ver também um outro dado, o dado relacionado ao milho. Eu lembro que a China, individualmente, é o segundo maior produtor de milho do mundo. Tem uma produção ali estimada em 120, 122 milhões de toneladas na temporada atual. Ainda assim, os chineses fizeram algumas aquisições de milho. Vamos aos números então, porque aqui nesses números você observa que durante todo o ano de 2016, de janeiro a maio, os chineses compraram 2.830.000 toneladas de milho. No ano de 2015 inteiro, de janeiro até maio, esses 5 meses, foram 1.140.000 toneladas. Só que a China, apenas em maio de 2016, comprou 1.030.000 toneladas de milho. Esse número é expressivo porque ele alcança aí cerca de 32, 33% do total que foi comprado pelos chineses de milho durante todo o acumulado do ano de 2016. Os chineses compram muito mais milho nesse começo do ano. Esse é o resumo aqui, se a gente fosse trazer uma situação para explicar o que acontece com a China em relação ao milho, compra muito mais milho, faz muito mais aquisições no ano de 2016 e maio foi um ano realmente, um mês bastante expressivo para as compras chinesas do cereal, porque passou de 1 milhão de toneladas em um único mês. Destaque agora é o algodão. Na última semana, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apresentou a sua nova projeção para a safra 2016-2017 da fibra. E os números mostram que os estoques de passagem do produto devem fechar a temporada com um volume menor do que era esperado. A gente vai trazer os números para você na tela agora para acompanhar qual que era a projeção de maio e agora apresentada em junho
na comparação também com um outro número, apresentado pelo Comitê Consultivo Internacional do Algodão, que é também um outro órgão referência para o setor no mundo. Acompanhe comigo na sua tela que no mês de maio, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estimavam estoques de passagem global de algodão em 21 milhões e 6 mil toneladas. Já no mês de junho, esse volume esperado reduziu, foi para a casa dos 20 milhões 625 mil toneladas, portanto, uma redução em relação ao mês anterior. Na coluna à direita, você lê ICAC, que é na sigla em inglês o Comitê Consultivo Internacional do Algodão. Na estimativa deles, o volume de estoques globais de passagem do algodão deve ser ainda menor, em 19 milhões e 700 mil toneladas da fibra. Olha, mesmo depois da divulgação destes números, mostrando ao mercado que deve haver uma oferta de algodão menor do que o esperado, as cotações na Bolsa de Nova York, que são referência para essa commodity em todo o mundo, não tiveram o suporte necessário para firmar os preços. Vamos acompanhar como estão os negócios nesta terça-feira, então, para o algodão negociado no mercado internacional. E veja que mesmo com essa divulgação, as cotações seguem em queda, hoje com uma queda muito expressiva. Na última sexta-feira fechavam a 64 centes de dólar, hoje já vem na marca dos 62, a posição de mais curto prazo. Julho opera agora a 62 centes de dólar, mais 61 por libra-peso, queda expressiva de 2,76%. A posição de outubro vem a 63 centes de dólar, mais 90, com queda de 2,26%. Dezembro cai 2,78%, é negociada agora a 64 centes de dólar, mais 15, e março a 64 centes de dólar, mais 74, agora baixou para 70 por libra-peso, queda de 2,79%. Baixa muito expressiva, você pode ver que na posição de março de 2017, a cotação máxima do dia de hoje alcançava quase os 67 centes de dólar, portanto a queda acontece neste momento e é muito forte para o algodão negociado em Nova York. Por aqui a gente segue falando de algodão, mas agora com destaque nacional. Enquanto as lavouras de algodão estão na fase inicial de colheita pelo Brasil, o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, apresentou a projeção para o custo de produzir o algodão na temporada 2016-2017 no estado do Mato Grosso. Olha, o volume mostra, os números mostram que o custo de produção passa dos R$9.000. Vamos acompanhar esses dados na tela, então. Veja comigo que na temporada 16-17, a projeção do IMEA é de que o custo de produção do algodão no Mato Grosso alcance R$ 9.052 por hectare, mostrando, portanto, uma alta de 12% quase em relação ao custo que o produtor teve na safra atual, que está sendo colhida a 15-16. Na atual temporada, o produtor gastou R$ 8.104 por hectare para fazer o cultivo. A gente colocou aí na tela o custo também da temporada 14-15, que foi de R$ 6.716 por hectare, para a gente ver essa projeção, como que o custo para esta cultura vem crescendo com muita força no estado do Mato Grosso. Boa parte dessa alta vem da alta do dólar frente ao real, que encarece muito o preço dos insumos, que a maioria são importados. Vamos acompanhar na tela agora de todo esse volume de R$ 9.052 para produzir cada hectare de algodão no Mato Grosso, o quanto corresponde aos insumos, os produtos utilizados nas lavouras. Veja que o custo total de R$ 9.052, 66% de todo este gasto se volta aos insumos, que deve responder por R$ 5.992 na safra 16-17. Desse volume dos insumos, 39% se diz respeito aos defensivos, 39% do custo total é justamente apenas com defensivos, que devem totalizar R$ 3.504 por hectare. Estão aí, portanto, os números projetados pelo IMEA para o custo na produção do algodão no estado na próxima temporada. Por aqui, vamos acompanhar agora o indicador do algodão no Brasil, de acordo com o CPEA, para ver como que o mercado tem movimentado nos últimos dias. Acompanhe comigo na sua tela que o algodão vem caindo no mercado físico nacional. Ontem fechou a R$ 2,67
mais 99 por libra-peso, registrando mais uma queda no dia, leve redução, mas que já levou o preço do algodão a outro patamar. No acumulado deste mês de junho, o preço do algodão recuou quase 0,5% no cenário físico nacional. Acompanhe agora as cotações específicas para o estado do Mato Grosso. E o Agricultura BR traz em destaque agora o quadro Agroações. Hoje, mais uma vez, eu trago em destaque o JBS. É porque teve nova alteração em relação àquela decisão da planta frigorífica de Presidente Epitácio. Eu ressalto que nesta última sexta-feira, deveria ter tido o fechamento dessa unidade, dessa planta frigorífica localizada no interior do estado de São Paulo. O JBS tinha informado no começo do mês, nem foi tanto no começo, foi no fechamento da primeira quinzena, 14 de junho, informou que por questões de inviabilidade relacionando isso à situação tributária junto ao governo do estado de São Paulo, que teria se tornado inviável manter a sua unidade, a sua planta frigorífica funcionando no interior do estado de São Paulo, em Presidente Epitácio. O governo do estado de São Paulo mudou em abril uma lei do ano de 2011 que tinha a ver com o acesso de indústrias frigoríficas aos recursos de ICMS que tinham sido recolhidos. Mesmo aquelas indústrias frigoríficas que estavam com débito junto ao fisco do estado teriam acesso. O governo do estado, do governo do estado de São Paulo, em abril deste ano, mudou essa lei e essa lei agora teria mudado para a seguinte situação: os frigoríficos poderiam acessar apenas 50% desses recursos. Com isso, o JBS anunciou no dia 14 de junho que no dia 17 de junho fecharia a sua planta frigorífica em Presidente Epitácio, demitindo ou, pelo menos, transferindo 795 funcionários desta unidade. Nesta última segunda-feira, o JBS informou que está em conversa com o governo do estado e, com isso, ainda não fez o fechamento dessa unidade. Mas o mercado sente essa situação e nós vamos ver agora como é que vem se comportando as ações do JBS nos últimos acumulados de 30 dias. É o que você confere comigo agora. Nós temos o gráfico que mostra o comportamento das ações do JBS de 21 de maio até o dia 21 de junho. No dia 21 de maio eram R$ 11,00 o valor da ação do JBS, negociado sobre a sigla JBS S3. No dia 31, fechamento do último mês, caiu para R$ 10,00. No dia 3 de junho estava em R$ 10,79. No dia 12, vinha para R$ 10,22. No dia 16, caía para R$ 9,50. E há poucos minutos recuava para R$ 9,36. As ações da JBS em acumulado de 30 dias vem com queda expressiva. Inclusive, se comparando com a última quinta-feira, com o dia de hoje, você vê nova queda para o JBS. Vamos saber agora ao vivo como é que estão os negócios com as ações do JBS. JBS S3, negociado na Bolsa de São Paulo. Pode abrir aqui a tela ao vivo. Agora vem em R$ 9,33, cai mais um pouco, caiu 3 centavos em relação à nossa checagem ao meio-dia, ao momento atual. R$ 9,33 é o valor da JBS, negociada sobre a sigla JBS S3. Queda no dia é de 0,53%, porque agora veio para R$ 9,34 o valor da ação. Outra situação que a gente traz aqui, que essa lei é o decreto 61.907, que foi publicado pelo governo do estado de São Paulo em abril. Ele anula um outro decreto de 2011 e tem a ver com acesso de recursos do ICMS mesmo. E o JBS coloca essa situação de fechamento da unidade de Presidente Epitácio, trazendo um pouco de pressão para o governo do estado de São Paulo, que afirma estar aberto ainda para conversações.
destaque agora é sobre o setor de maquinário agrícola. Depois de começar 2016 com vendas fracas, a comercialização de máquinas voltou a ficar aquecida com o bom momento que a soja vive aqui no Brasil. A projeção para o segundo semestre é ainda otimista. Acompanhe na reportagem. Após iniciar 2016 em baixa, as vendas internas de máquinas agrícolas e rodoviárias voltaram a crescer. Foram 3.444 unidades comercializadas no mês de maio, contra 2.887 em abril, segundo dados divulgados pela Associação de Fabricantes de Veículos Automotores. A valorização da principal commodity teve influência direta no aumento. Começamos o ano de 2016 com um desempenho muito ruim, as fábricas com muita dificuldade, muito pouca demanda. Isso também foi alavancado pelo El Niño, né, que dificultou e atrasou muito o plantio dentro das nossas áreas. E como a gente entrou dezembro adentro e alguns clientes até em janeiro plantando, isso também gerou um atraso na compra para o produto colheitadeira, principalmente, né? Então nós tivemos um bom desempenho quando da colheita, em virtude também do El Niño, né? Então o mesmo fator que prejudicou no início acabou ajudando as vendas próxima à colheita. 2016, nesse momento, está mostrando uma reação. A gente é um ano que, em relação a 15, ele ainda está um pouco abaixo no volume de vendas, mas apresenta boas perspectivas. Com o volume crescente de grãos a cada safra, o alto desempenho das máquinas agrícolas é uma exigência do produtor e, por isso, as empresas estão investindo, além da tecnologia, na qualidade, rendimento e pouca manutenção das máquinas. A gente trouxe alta performance. O que seria isso? Eles estão todos com motores eletrônicos. Isso permite que o agricultor ele consegue andar mais com a máquina, colher sua produção em um menor tempo. E as inovações não param no campo. Os equipamentos para industrializar os grãos também estão cada vez mais eficientes. O pessoal que trabalha com arroz e feijão, principalmente, que tem um valor agregado mais alto, né? Você consegue ter uma economia, uma diminuição no desperdício do produto, onde você vai estar mandando somente até 3 gramas do produto a mais no pacote. Veja no próximo bloco que a volta da umidade na região centro-sul do país pode atrapalhar a colheita do milho safrinha. Ainda hoje você vai ver também mais divulgações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Confirmaram há pouco 40 mil toneladas de óleo de soja que foram vendidas. Daqui a pouco você vai ver os efeitos dessas vendas avulsas norte-americanas sobre o mercado. É o que você confere logo mais depois do intervalo comercial. Estamos agora para falar a respeito do leilão das fazendas que compunham as fazendas reunidas Boi Gordo. Um grande evento que vai colocar em leilão, em oferta, 31 propriedades no mês de agosto. As questões que nós vamos abordar agora estão ligadas à legalidade desses leilões e por que é seguro um produtor rural ou investidor participar de um evento como esse. Para falar a respeito deste assunto, eu recebo o promotor de justiça do estado de São Paulo, Eronides Santos, está aqui conosco para esclarecer essas dúvidas. E, doutor Eronides, algo que preocupa em outras conversas que eu tive com o senhor, eu expunha essa questão, principalmente produtores rurais mais velhos, mais idosos, que estão em suas propriedades, em questão à legalidade e à segurança. Quais que são os aspectos que garantem a transparência para um processo como esse? Bom, veja, Fabiano, eu acho que a questão é excelente, porque você me dá a oportunidade de explicar um pouco do funcionamento de um processo de falência, e isso é algo que atinge, é uma dúvida que todos que não vivem o dia a dia do Poder Judiciário, que não vivem o dia a dia de um processo de falência, podem ter. Né? É seguro comprar um bem num leilão judicial, num leilão de uma massa falida? E a resposta, sem sombra de dúvidas, é sim. Primeiro, porque, em razão do estado falimentar, do processo de falência, todos os débitos que existem em relação àquela propriedade, e a gente vai falar aqui especificamente de uma propriedade rural, têm que ser habilitados no processo de falência e vão receber de acordo com as regras do direito falimentar.
O que isso significa? Trocando em miúdos, significa que quem vai comprar essa propriedade no leilão vai comprar essa propriedade sem nenhuma dívida, por exemplo, tributária. Não vai comprar essa propriedade sem nenhuma dívida trabalhista, porque ele está comprando um ativo que tem que ser entregue livre, desimpedido e desembaraçado, e o dinheiro arrecadado com esta venda no leilão judicial vai ser utilizado para pagar todos os credores da falência, inclusive o fisco, a União, os trabalhistas, todos os credores que houverem. Então, na verdade, quem compra um bem numa situação como essa está numa situação mais confortável do que se estivesse, por exemplo, comprando um bem de um cidadão qualquer, onde ele precisa tirar certidões vintenárias, ver se aquela pessoa não está sendo executada por algum motivo, se aquele título é legítimo, se ele tem toda a cadeia dominial regularizada, se a área está devidamente delimitada. Nada disso vai preocupar o nosso comprador, porque nós vamos entregar as propriedades 100% regularizadas. Doutora, eu vou fazer o papel do produtor rural, então, com perguntas que um produtor faria. Vamos supor que, porventura, alguma dessas fazendas, parte dela, estivesse sobre algum tipo de exploração neste momento. Por exemplo, se fosse uma espécie de arrendamento, alguém estivesse lá produzindo. Eu fiz a aquisição dessa propriedade. Essa propriedade, ela me será entregue, se tiver que ter uma desocupação, por exemplo, se tivesse que ter uma desocupação, é responsabilidade de quem? Bom, vamos dividir a sua pergunta em partes, porque ela é extremamente importante. Digamos que eu tenho uma fazenda arrendada, esse arrendamento está em vigor e eu coloco essa fazenda à venda porque ela pertence à massa falida. O que acontece com o comprador? Primeiro, esta situação vai ser perfeitamente descrita no edital de venda, que é a regra, que é o contrato que vai reger essa compra, e o arrematante, a pessoa que comprar essa fazenda, que tem lá um arrendatário explorando a terra, a partir daquela compra, o fruto daquele arrendamento passa a ser do comprador e não mais da massa falida. Ele compra a propriedade, ela está arrendada, nós somos obrigados por lei a respeitar o prazo desse arrendamento. Se for o caso. Se for o caso, por força do Estatuto da Terra. Agora, os frutos deste arrendamento passam a ser devidos a quem comprou e não mais a quem vendeu. Essa é a regra, tá? Você me perguntou se tiver algum outro tipo de ocupação. É evidente que todo o esforço da massa é entregar a propriedade livre e desembaraçada. Podem haver problemas, uma ocupação aqui, outra ali, eventualmente, para uma área muito grande? Sim, pode. Mas nós estamos trabalhando muito seriamente para que isso não ocorra e, se, eventualmente, uma área adquirida não corresponder àquilo que está no edital livre, desimpedido, pode acontecer? É lógico que pode. Nós não temos o domínio dos fatos do que acontece em todos os lugares, a todos os momentos. Sequer o que a gente vai fazer daqui 5 minutos, né? Se não estiver de acordo com o que foi comprado, é lógico que esta venda não vai ser realizada. Quem eventualmente deu um sinal ou deu um lance vai ter todo o seu dinheiro de volta e ele não vai ter nenhum prejuízo com isso, né? Agora, não há interesse nenhum por parte da massa falida, por parte de nós que estamos lá na Justiça, em colocar à venda algo que não corresponda àquilo que a gente está vendendo, né? Este não é o escopo do Poder Judiciário. O nosso trabalho é entregar aquilo que a pessoa está comprando. E é isso que vai acontecer. Foi isso que já aconteceu em todo o histórico de vendas desta massa falida. Nenhum arrematante reclamou ou tencionou devolver a propriedade para a massa falida porque não era aquilo que eu queria. Não, pelo contrário. Todos entraram no leilão, concorreram, compraram, muitos deles pagaram um preço até acima do valor da avaliação, porque a conjuntura propiciava esse tipo de venda nessa situação, compraram e estão lá explorando a propriedade tranquilamente, sem nenhum problema.
Bom, isso mostra, além do fator de segurança, eu creio que também a questão da tradição, tá? O promotor de justiça do Estado de São Paulo falando a respeito deste assunto, que são perguntas interessantes e que o produtor rural quer saber também, mas e que também traz tranquilidade para investidores e também para o produtor rural. Eu tive em outras oportunidades a possibilidade de conversar com o pessoal da Lute Leilões e nós estamos sempre falando o seguinte, para que o produtor, o investidor interessado, acesse os editais e conheça bem aquilo que, a propriedade, claro que ele tem maior interesse, e conheça bem os seus fatores, aquilo que está sendo ofertado, doutor. É muito importante esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, porque eu vejo isso como um trabalho de longo prazo, mas mais do que uma falência, do que a falência da Boi Gordo, evidente que tem a sua relevância, a sua importância no cenário nacional, mas isso mostra para a população em geral esse trabalho de transparência, de segurança jurídica, mostra que qualquer pessoa pode participar de um leilão. De um leilão judicial, se não da falência da Boi Gordo, qualquer outro leilão. Ela pode entrar, pode participar, pode eventualmente fazer um bom negócio, né, com segurança, com garantia, e isto é um trabalho de prestação de serviço público enorme, enorme. A Boi Gordo é apenas um gancho para esse desenvolvimento todo desse trabalho. Tá certo, Euronides Santos, obrigado pela sua participação aqui conosco no Canal do Boi. Eu que agradeço, Fabiano, muito obrigado. Tá certo. Se você quiser saber mais a respeito dos leilões, leilão acontece no mês de agosto, você pode participar, acesse o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio, sba1.com, ou através também do portal da Lute Leilões. E o Agricultura BR volta a destacar agora a produção de grãos no Brasil. Segundo o último relatório da Conab, a produção mineira de grãos na atual temporada deve apresentar uma alta de 1,5% em relação ao volume produzido no ano passado. Isso tudo indo na contramão do que acontece com os dados nacionais que indicam queda. Saiba mais na reportagem de Érica Machado. Minas Gerais não vai produzir o tanto que se esperava. Pela previsão atual da Conab, o estado terá praticamente 1 milhão de toneladas a menos que na safra anterior. No entanto, na previsão anterior, a produção mineira de grãos para a safra 2015-2016 chegaria a 13 milhões de toneladas. Com base na estimativa atual, a produção do estado para este período produtivo representará 6,1% do volume nacional, 196 milhões e 400 mil toneladas. A revisão da safra estadual para baixo tem a ver com a falta de chuva e também o clima quente no mês de abril, o que comprometeu as lavouras, principalmente de milho e de feijão. Este especialista diz que as lavouras de feijão ficaram prejudicadas principalmente por causa do clima no mês de abril. Principalmente Minas, Paraná, principalmente Paraná, na verdade. Então, quando chegou em março, o mercado já vinha muito ajustado. A oferta e a demanda era bem justa. E aí, com o problema climático em abril e maio, que falta de chuva em Minas, Goiás, Mato Grosso, no Sudeste, e excesso de chuva e frio no Sul, causou essa situação que hoje se encontra no mercado. Mesmo assim, no caso do feijão, a Conab prevê uma produção de 548.900 toneladas para a safra 15-16, um crescimento de 7,1%. E mesmo com uma leve queda de 0,3% nas lavouras do grão neste período produtivo, a produtividade da cultura deve crescer 7,4%. Minas é o segundo maior produtor de feijão do país, atrás apenas do Paraná. Para as lavouras de milho do estado, por outro lado, a previsão é de uma queda de 12%, com o volume chegando a 6 milhões de toneladas na safra atual. Neste caso, a produtividade deve cair 5,9%, e a área plantada também, com queda de 6,5%. A cultura foi impactada por períodos de secas inesperados, o que afetou a região noroeste, que tem grande produção do grão. Por aqui, a Agricultura BR traz em destaque agora a operação com o café, começando pela operação internacional para o café robusta na Bolsa de Londres, que há poucos minutos vinha ganhando, vinha em alta por lá. Vamos saber como é que estão as posições negociadas agora. Segue com a elevação. Posição de julho é negociada com alta de 0,84%, 1.679 dólares por tonelada. Setembro com alta de 0,94%, 1.709 dólares a tonelada. Novembro com elevação também
também de 0,93% a 1.726 dólares por tonelada. As posições seguem subindo na Bolsa de Londres para o café robusta, importante referência para a produção de café Conilon no Brasil. De olho agora no mercado futuro do café arábica. Vamos acompanhar os negócios na Bolsa de Nova York, referência mundial, e também os negócios na BMF Bovespa aqui no Brasil. Hoje, terça-feira, o café cai no mercado internacional. Vamos dando uma olhada agora nas posições de mais curto prazo. Julho vem com queda de 1,43% e é negociado agora a $1,37 mais 50 por libra-peso. Setembro cai 0,77%, mas ainda tem o suporte de $1,40. Agora vem a $1,40 mais 15 por libra-peso. Dezembro opera $1,42 mais 75, com queda de 0,73%. E março, $1,45 mais 0,5 por libra-peso, caindo agora 0,78%. Sem muitas novidades climáticas no Brasil, que é o principal produtor do grão em todo o mundo, o mercado reage com pressão negativa, já que ainda há uma possibilidade de uma safra volumosa aqui no Brasil. Bom, os negócios no cenário internacional estão em queda. Vamos agora aos negócios aqui no Brasil. Café arábica negociado na BMF Bovespa geralmente segue o que acontece lá fora e hoje acontece exatamente o mesmo. Posições vêm em queda para este ano de 2016. Setembro negocia agora 1.590 contratos, é a posição de maior liquidez, e os contratos vêm com queda de 1,66% no preço hoje, em relação ao ajuste anterior. Cada saca de 60 quilos vem negociada agora para entrega em setembro a $165,70. A posição de dezembro tem apenas 10 contratos e eles vêm a $169 mais 95 por saca. Essa posição cai 1,31% no momento. A gente acompanha agora mais cotações do arábica no Brasil, desta vez no mercado físico, em Minas Gerais. E no final da tarde desta última segunda-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou seu relatório de acompanhamento de lavouras, que trouxe números importantes, mas sem muita novidade em relação ao milho. De acordo com os números divulgados, está conclusa a atividade de semeadura do milho nos Estados Unidos. E mais do que isso, se comparado os dias 12 de junho e 19 de junho essas duas últimas semanas que foram reportados os acompanhamentos de lavouras norte-americanos, não teve nenhuma alteração. Continua estável, 75% de todas as áreas cultivadas com milho, cerca de 38 milhões de hectares, estão em boas ou excelentes condições. Vamos saber como é que está essa divisão agora. Nós temos os números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para as condições de lavoura. Estão em excelentes condições 14% de toda a área, boas condições 57%, médias condições 23%, ruins e também muitos ruins chegam a 6%. Não há alterações em relação àquilo que acontece com as lavouras de milho nos Estados Unidos. Ao contrário do que muitos acreditavam que podia ter uma certa pressão negativa, algumas dificuldades por conta de um clima que ainda traz muita preocupação, sim, para o cenário norte-americano, e com isso acaba dando um suporte melhor para os negócios na Bolsa de Chicago. Essas alterações não foram sentidas. Vamos ver agora como é que Chicago reage. Desde o começo do dia, a expectativa era de queda, e é isso que vem acontecendo agora, com uma queda extremamente forte. Observe que a posição de julho, nesse momento, cai 5,22%. Já faz muito tempo que nós não vemos o milho fora do piso de $4 por bushel e com uma queda de 5% num único dia. Observe que vai caindo realmente muito forte. Julho, negociada abaixo de $4 por bushel, portanto, a $3,99 mais 50 é o que ocorre neste momento, queda forte. Posição de setembro, vem com $4,05 por bushel,
uma queda de 4,97%. Essa situação aqui, ela ocorre por uma situação de movimento de liquidação de posições compradas também, os dados publicados pela Comissão de Negócios Futuros de Commodities, que mostram fundos de investimento detinham o maior saldo comprado em milho em quase um ano. E agora eles começam a colocar esses contratos à venda. Isso traz uma situação de queda forte para o milho negociado na Bolsa de Chicago. Dezembro recua 5,07% a $4,11 mais 75 bushel. E março do próximo ano, posição negociada a $4,18 mais 50 bushel, queda de 4,77%. Negócios com milho em Chicago com queda forte, queda brusca na Bolsa norte-americana. Já aqui no Brasil, os produtores de milho de segunda safra avançam com os trabalhos de colheita, em especial na região centro-sul do país. Mas o tempo úmido dos próximos dias pode vir atrapalhar as atividades no campo. Vamos saber agora então com a Nadiara Pereira, da Somar Meteorologia, como que o tempo vai se comportar nos próximos dias. As chuvas frequentes e volumosas que têm atingido partes do centro-sul do Brasil já têm trazido problemas, especialmente para a colheita do milho segunda safra sobre o estado paranaense. Por outro lado, a chuva não tem avançado para os demais estados do centro-oeste e também do sudeste, principalmente entre Mato Grosso, Goiás e interior mineiro. Ainda há um grande déficit de umidade, o que prejudicou muito o desenvolvimento do milho segunda safra desde o início do outono. Por outro lado, aqui sobre o sul, partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul, o solo está bastante encharcado. Nestas áreas, além de ter chovido de forma frequente e volumosa, as temperaturas têm ficado mais baixas. Em algumas áreas, o índice de umidade do solo chega até 100%. E agora, para os próximos dias, ainda há previsão de mais chuva forte, principalmente para o Paraná, o que deve continuar comprometendo as atividades de cuidados e também de colheita com as lavouras de milho segunda safra. Durante a quarta-feira, expectativa de chuva forte entre o estado paranaense e São Paulo e pancadas mais isoladas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, interior do centro-oeste e também sul de Minas Gerais. Durante a tarde, temperaturas baixas, principalmente no sul do país, máxima que não deve passar dos 19 graus no interior gaúcho, dos 21 graus também no sul de Minas Gerais, e aqui sobre o centro-oeste que esquenta um pouquinho mais, principalmente no estado mato-grossense, a máxima deve ultrapassar os 30 graus durante a tarde. Durante os próximos 5 dias, há expectativa de volumes altos de água sobre o sul do país. Desde o norte gaúcho até o oeste paranaense deve chover de 30 a 70 milímetros, e essa chuva vai continuar comprometendo as atividades no campo. Sobre o centro-oeste e o sudeste, chuva mais isolada entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. Já no próximo período, a chuva diminui de intensidade e deve ficar mais concentrada sobre os estados da região sul. Serão pancadas mais isoladas, com menor volume acumulado, que não devem comprometer as atividades no campo. Em todo o sudeste e o centro-oeste, o ar seco deve predominar neste período, garantindo melhores condições para a colheita do milho segunda safra. Por aqui, a Agricultura BR mostram como é que estão as movimentações com os valores do milho em 4 dos principais estados produtores do país. Nós vamos começar os destaques pelo estado do Mato Grosso. Mato Grosso que nos últimos 30 dias tem recuo nos valores na ordem de 20,49%. Então recua bastante os valores do milho em Mato Grosso e também nos outros estados. Claro, estamos em período de colheita. Confira comigo então os números acumulados de 30 dias. No dia 20 de maio eram R$ 39,50 a saca de 60 quilos, valor médio em todo o estado de Mato Grosso. 31 de maio, R$ 38,00 a saca de 60 quilos, dia 3, R$ 33,50. E aí ficou durante um bom período o valor médio no Mato Grosso, tendo um piso, tendo uma situação de sustentação de referência na casa de R$ 32,00. No dia 14 eram R$ 32,75, no dia 20 ele cai para baixo de 32, vem para R$ 31,50 e agora no dia 21, portanto terça-feira, nesta terça-feira até meio-dia, R$ 30,00. Você observa que o valor médio da saca de 60 quilos do milho perdeu o valor, perdeu R$ 1,50 apenas desta última segunda-feira para esta última terça-feira, mostrando o recuo para os valores negociados. Vamos agora a outro estado, o estado de destaque agora é o estado de Goiás. Goiás é aquele estado que teve talvez a maior quebra
percentual dentro da sua área de produção chega até próximo, supera 40% de quebra em todo o estado, e as quedas para os valores médios da saca de 60 quilos do milho nesse estado são de 13,94% nos últimos 30 dias. Acompanhe comigo então como é que estão esses dados. Você tem aqui agora os valores negociados. No dia 20 de maio são R$ 50,25 a saca de 60 quilos. No dia 31, R$ 49,50 a saca. No dia 3, R$ 50 a saca de 60 quilos de milho. No dia 8, cai para R$ 48,25. No dia 16, R$ 45 a saca de 60 quilos. E no dia 21, portanto, esta terça-feira até meio-dia, R$ 43 o valor da saca de 60 quilos para o estado de Goiás, perdendo quase 14% do valor. Já Mato Grosso do Sul perde um pouco mais, perde muito próximo ao estado do Mato Grosso, naquilo comparando nos últimos 30 dias. Mato Grosso do Sul tem uma queda nos preços em 30 dias de 20,7%. É o que você acompanha comigo agora, acumulado dos últimos 30 dias aqui para o Mato Grosso do Sul. Pode soltar na tela. Mato Grosso do Sul, que no dia 20 de maio tinha R$ 48,75 por saca de 60 quilos. No dia 31 do mês passado, 47. Dia 3 de junho, recuou para R$ 44,00. E no dia 8 de junho, teve uma recuperação, chegou a R$ 46,00. Mas nessa última segunda-feira, já registrava o valor de R$ 39,50. E entre segunda e terça-feira, perdeu bastante, perdeu R$1, que chega a R$ 38,50. A queda para o valor médio da saca de 60 quilos do milho em Mato Grosso do Sul, entre um dia e outro, perde R$1. E nos últimos 30 dias, tem um registro de queda de 20,7%, números que vão mostrando os efeitos da colheita do milho sendo acelerada na maior parte dos estados. O último estado que eu trago em destaque agora é o estado do Paraná. Nós temos aqui os dados relacionados ao Paraná. Você vê que o valor no dia 20 de maio era de R$ 54,50. No dia 30, R$ 53,75. Já no dia 3 de junho, se recupera, vem para R$ 55,50, mas daí em diante começa a cair. No dia 14 desse mês, R$ 51,50. No dia 20, R$ 48,50. E nesta terça-feira, até meio-dia, R$ 47,50 a saca de 60 quilos. Queda no estado do Paraná é a menor dos 4 estados apresentados, mas ainda assim é uma queda de 12%. Estado do Paraná, que tem os valores médios aqui entre os 4 estados apresentados, o maior valor lançado, R$ 47,50 a saca de 60 quilos. Vamos saber agora do mercado futuro do milho negociado aqui no Brasil. Ele é negociado na BMF Bovespa, Bolsa Paulista, e os negócios hoje vêm com queda, uma queda bastante expressiva. A gente via há pouco o milho negociado na Bolsa de Chicago caindo próximo a 5%, e aqui no Brasil a gente vê a mesma situação. Veja só que a posição de julho cai agora quase 5% também, vem com queda de 4,98% e perde o suporte de quase R$ 45,00 do fechamento anterior para hoje negociar a saca a R$ 42,74. A posição de setembro é a que tem a maior liquidez, são 8 mil contratos neste momento a R$ 40,69 a saca. Essa posição perde 3,5% de valor neste dia. Posição de novembro tem 760 contratos e negocia a saca de 60 quilos do milho a R$ 43,60. Essa posição também perde preço, mas a queda não é tão brusca assim, cai 1,78%. E o milho para entrega em janeiro do ano que vem também cai, próximo a 3% agora, e é negociado na BMF a R$ 43,70 a saca. Queda para o preço do milho negociado no mercado futuro do Brasil, a gente também está constatando nos últimos dias. Vamos saber agora mais dos valores no mercado físico nacional.
Veja no próximo bloco como estão as vendas dos Estados Unidos de óleo de soja. Tendo os destaques para a soja no estado de Mato Grosso, um balanço sobre o que acontece com comercialização, produtividade e produção de acordo com o IMEA é o que você confere daqui a pouco, depois do intervalo comercial. O Instituto de Economia Agrícola do estado de Mato Grosso divulgou nesta última segunda-feira números referentes à produção de culturas como soja, milho e algodão. No caso da soja, o relatório apresentado nesta última segunda-feira à tarde não trouxe muitas novidades. Em relação à produção, a situação permanece a mesma que era prevista anteriormente pelo órgão oficial do estado do Mato Grosso. Veja comigo os números, você tem aqui os dados referentes à produção nas últimas temporadas, a 12-13 com uma produção de soja de 22.660.000 toneladas, 13-14, 26.290.000 toneladas, 14-15 com 28.610.000 toneladas de soja que foram produzidas. Esses dados são do IMEA. E a 15-16 caindo para 27.490.000 toneladas. 16-17, o IMEA afirma que são 29.380.000 toneladas de soja que serão produzidas no estado do Mato Grosso e a projeção mato-grossense em relação à soja. Você acompanha comigo agora outros dados referentes àquilo que acontece com a produtividade mato-grossense, e essa produtividade mato-grossense acontece em relação àquilo que nós temos por sacas e também por hectares. Vamos ver agora o que nós temos aqui. Produtividade no estado do Mato Grosso, você observa que a 12-13, 49,83 sacas por hectare, 13-14, 51,93 sacas por hectare, 14-15, 52,89 sacas, 15-16 caiu bastante, 49,79 sacas por hectare, 16-17, 53 sacas,6 para a temporada próxima, o que o IMEA vai estimando em relação à sua produtividade. Vamos acompanhar agora o que acontece em relação à comercialização. Comercialização é bem adiantada já no mês de junho, de acordo com os números que foram apresentados pelo IMEA. Nós temos aqui, então, comercialização. Em agosto tinha, logo no começo da safra, 29,10%. Em dezembro subiu para 55,3%. Março desse ano eram 65,8%. Você observa que maio de 2016 chegou a 82,10%. Em junho, 91%. Não mudou esses dados desde o relatório da última semana. Em junho da temporada 14-15, eram 78,9%. Portanto, se comparar junho deste ano com junho do ano passado, você observa que a comercialização de soja no Mato Grosso segue bastante adiantada. Vamos voltar a falar sobre o clima no Agricultura BR agora, trazendo em destaque neste momento a região produtora do Matopiba. Por lá, a falta de chuva trouxe abaixo muitas produções e o déficit hídrico continua prejudicando tanto a população quanto a agricultura. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira qual que é a previsão do tempo para lá nos próximos dias. A falta de umidade do solo ainda continua mantendo as condições críticas sobre as áreas produtoras do Matopiba. Faltou chuva durante a estação chuvosa, que é o verão, e agora estamos entrando no período mais seco, que é o inverno, já com grande déficit de umidade. Isso prejudica tanto a produção agrícola como também o abastecimento. Por enquanto, o índice de umidade do solo está abaixo de 10% em toda esta área vermelha do mapa, que cobre grande parte da Bahia, Piauí, Maranhão e todo o estado do Tocantins. E durante os próximos dias, esse padrão não deve mudar, porque as chuvas seguem concentradas apenas em áreas litorâneas do Nordeste. Os volumes até serão expressivos aqui sobre o litoral leste nordestino, mas essa chuva não se espalha pelo interior da região e o tempo vai continuar bastante seco em toda esta área branca, aqui sobre o interior da Bahia, interior do Piauí, sul do Maranhão e interior do Tocantins. A situação segue crítica pelo menos até o final deste mês de junho. Tempo bastante seco e temperaturas mais elevadas, o que mantém o solo cada vez mais seco nestas áreas. E as chuvas devem continuar mais intensas na área litorânea, especialmente do leste do Nordeste, que é uma região que costuma receber maiores volumes de água agora durante os próximos períodos. Essa chuva favorece principalmente áreas produtoras de cana, aqui da faixa leste nordestina, e também algumas áreas produtoras de grãos, como o feijão e o milho no recôncavo baiano. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas eu volto amanhã com mais previsão do tempo no Agricultura BR. Até lá!
Bom, minutos finais do programa, vamos acompanhar mais um pouquinho sobre o que acontece com a soja em Chicago e também o dólar aqui no Brasil. Começando pelo cenário internacional da soja, vemos a commodity operando em queda nesta terça-feira. Vamos ver se o pessoal tem aqui na tela. Tem sim, a queda continua para a soja em Chicago. A posição de julho cai agora 0,24%. A queda foi mais expressiva no dia de hoje, agora ela é mais amena e negocia a soja a 11 dólares 40 centes por bushel. Agosto também vem a 11 dólares e 40, com queda próxima a 0,5%. Setembro, 11 dólares 25 centes por bushel. Essa queda é um pouco mais expressiva, próxima a 1%, enquanto a soja para entrega em novembro caiu 1,36% agora e é negociada em Chicago a 11 dólares 17 centes por bushel. Quem caía também no dia de hoje era o dólar comercial aqui no Brasil. Vamos conferir como é que estão os negócios com o dólar. Você vê que o dólar nesse momento vem próxima à estabilidade, com ligeira elevação de 0,05% a R$ 3,40 mais 2. Assim vem o dólar comercial operando no Brasil. Bom, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.